O oceano é um mundo de escala imensa. É um reino de azul infinito, estendendo-se de um horizonte ao outro. Aqui, nesta vasta e aberta natureza selvagem, uma grande jornada está prestes a se desenrolar. É uma migração de proporções épicas, empreendida por um dos atletas mais formidáveis do oceano. Esta é a história do atum azul. Nascido nas águas quentes e suaves dos trópicos, um instinto profundo e ancestral o chama. Um desejo primal de mover-se, de cruzar as grandes planícies líquidas. As correntes são suas estradas, o sol seus guias, a lua. Seus guias. Esta não é uma jornada para os fracos de coração. É um testemunho de resistência, uma maratona que pode abranger toda uma bacia oceânica, da costa da América às margens da Europa. Nas profundezas da coluna d'água, o grande peixe sente o chamado. Para entender o atum, é preciso primeiro observar sua incrível forma física. É simplesmente uma maravilha da engenharia biológica. Seu corpo tem uma forma de torpedo perfeita, um design conhecido como fusiforme. Essa forma é o epítome da eficiência hidrodinâmica. Ela permite que o atum deslize pela água com mínima resistência. Um projétil vivo construído para velocidade e poder. A pele é lisa, quase sem atrito, reduzindo ainda mais o arrasto. Até mesmo seus olhos são nivelados com a cabeça, criando uma superfície contínua. As nadadeiras são outro testemunho dessa notável adaptação. As nadadeiras peitorais, localizadas nas laterais, são cruciais para a direção e estabilidade. Mas em perseguições em alta velocidade, elas podem ser retraídas em sulcos especiais ao longo do corpo. As nadadeiras dorsais também podem ser dobradas, desaparecendo em uma fenda nas costas. Quando precisa frear ou fazer uma curva acentuada, elas se abrem em um instante. A cauda, ou nadadeira caudal, é seu motor. É alta e em forma de crescente, como a asa de um avião de combate. Não é para remadas suaves, mas para um impulso imenso. Velocidades acima de 70 km/h em explosões curtas. Internamente, o atum guarda outro segredo. Ao contrário da maioria dos peixes, o atum é parcialmente de sangue quente. Esse sistema é um trocador de calor de contracorrente, retendo o calor metabólico dos músculos. Isso mantém a temperatura de seu corpo, cérebro e olhos mais quentes que a água ao redor. A vida do atum é uma vida de caça. Sua incrível forma física não é para exibição, é uma arma, afiada para o único propósito de caçar presas. A perseguição é onde o atum realmente ganha vida. É um espetáculo de velocidade, precisão, poder bruto. Quando um cardume de presas em potencial é avistado, cavalinhas, arenques, sardinhas, lulas. Estas não são presas fáceis. Elas são rápidas e ágeis, mestres em manobras evasivas. Para pegá-las, o atum precisa ser mais rápido e mais inteligente. Ele usa sua incrível visão, aprimorada por sua natureza de sangue quente, para fixar um alvo. Ele pode rastrear um único peixe dentro de uma bola de isca caótica e giratória. A perseguição é frequentemente uma exibição de tirar o fôlego de acrobacias subaquáticas. O atum surgirá por baixo, um míssil azul prateado, encurtando a distância em um piscar de olhos. A água se abre ao redor de seu corpo, enquanto ele atinge velocidades fenomenais. Os momentos finais do ataque são um borrão de movimento. O atum abre a boca, criando uma sucção poderosa que puxa a água e sua infeliz vítima. A morte é rápida e eficiente, implacável. É o ápice de um design predatório perfeito. Após uma caça bem-sucedida, não há longo descanso. Um único atum é um caçador formidável. Mas seu verdadeiro poder é liberado quando ele trabalha como parte de um cardume. Isso não é meramente uma coleção de indivíduos. É uma unidade altamente coordenada e cooperativa. O cardume se move com uma graça e sincronia que é hipnotizante de se ver. Cada peixe mantém uma distância precisa de seus vizinhos, respondendo instantaneamente à menor mudança de movimento. Esse comportamento coletivo é uma estratégia de sobrevivência fundamental,
Quando um cardume de atuns encontra uma grande bola de isca de peixes menores, uma estratégia sofisticada se desenrola. A caça começa com o cerco. O cardume de atuns trabalhará em conjunto para encurralar sua presa. Eles formam uma parede apertada de corpos prateados, forçando os peixes menores a uma esfera densa e em pânico. Eles podem até mesmo empurrar a bola de isca para a superfície, prendendo-a contra um teto intransponível. Aqui, contra a luz cintilante de cima, a presa está exposta e vulnerável. O palco está montado para um frenesi alimentar, um ataque perfeitamente orquestrado que demonstra o poder da ação coletiva. A vida no oceano é um mundo de sensações diferentes. Para o atum, o som, a vibração, a visão. A água é uma excelente condutora de som, transportando informações por vastas distâncias. O mundo do atum é uma sinfonia constante, estrondos e cliques de baixa frequência. O batimento rítmico das caudas do cardume proporciona uma sensação de coesão e segurança. Ele pode ouvir os chamados distantes de golfinhos. Esses são os sons de sua vizinhança. Um mapa sônico que lhe diz quem está por perto, o que estão fazendo. O atum possui um órgão altamente sensível, a linha lateral. É uma série de poros que percorrem suas laterais, capazes de detectar até as menores mudanças na pressão da água e na vibração. Agora, imagine a experiência sensorial de uma perseguição em alta velocidade. Mesmo para uma criatura em movimento perpétuo, chega um momento em que o foco muda da caça para a criação. O instinto de reprodução é o impulso mais poderoso, garantindo a continuidade da espécie. Para o atum, este ato sagrado está ligado a lugares e tempos específicos. Guiados por sinais antigos, a duração do dia, a temperatura da água, as fases da lua. Vastos cardumes convergem em locais tradicionais de desova. Águas quentes e protegidas onde nasceram, Golfo do México, Mar Mediterrâneo. A migração épica os trouxe até aqui, para este capítulo final. O evento de desova é um espetáculo magnífico e sincronizado, geralmente à noite, sob a escuridão. O comportamento do cardume muda. Formação de caça dá lugar a um cortejo caótico e giratório. Machos fêmeas então nadam juntos num complexo balé. Eles liberam ovos e esperma em nuvens massivas. Desova em massa depende de números. O atum não vive isolado. Ele é o coração de um ecossistema móvel, uma megafauna carismática que molda o ambiente ao seu redor. Onde o atum vai, outros o seguem. Suas poderosas atividades de caça criam oportunidades para uma série de outras espécies. Ao impulsionar os cardumes de peixes menores para a superfície, eles criam um banquete flutuante. Aves marinhas como atobás pardelas frequentemente se juntam por cima, mergulhando como flechas na confusão. Abaixo da superfície, tubarões e golfinhos são frequentemente atraídos pela comoção, aproveitando a presa concentrada. A presença do atum é um sinal de um oceano saudável e vibrante. Como predadores de topo, eles desempenham um papel crucial na manutenção do equilíbrio da vida marinha. Eles controlam as populações de peixes menores, impedindo que qualquer espécie se torne muito dominante. Isso, por sua vez, afeta o plâncton, do qual esses peixes menores se alimentam. Montes submarinos desviam as correntes, fazendo com que a água profunda rica em nutrientes suba à superfície, o que, por sua vez, atrai plâncton, peixes pequenos e, inevitavelmente, o atum. Esses marcos subaquáticos servem como estações de alimentação vitais e pontos de referência de navegação nas jornadas transoceânicas do atum. O atum há muito tempo cativa a imaginação humana, uma criatura de mito e lenda. Um dos fatos mais fascinantes sobre o atum azul é seu puro potencial de tamanho. Um atum azul do Atlântico adulto pode crescer mais de 3 metros de comprimento e pesar mais de 650 quilos, mais pesado que um piano de cauda. Uma concepção errônea comum é que todos os atuns são gigantes. A família Scombridae é bastante diversa. Inclui do colossal atum azul ao muito menor bonito listrado e albacora, que são mais comumente encontrados em latas.
Uma das verdades mais surpreendentes sobre o atum é seu incrível instinto de retorno. Um atum azul marcado na costa da América do Norte pode ser rastreado migrando por todo o Atlântico para desovar no mar Mediterrâneo. Mais notavelmente, após a desova, o mesmo peixe frequentemente retorna aos mesmos locais de alimentação. Talvez o mito mais duradouro seja que o oceano é um recurso inesgotável. Para o atum, isso se mostrou uma falsidade perigosa. Algumas populações, particularmente o magnífico atum azul do Atlântico, foram levadas à beira da extinção. Compreender a verdade sobre sua biologia, suas migrações e sua vulnerabilidade é o primeiro passo para garantir sua sobrevivência. Eles não são apenas mercadorias, são maravilhas vivas do mundo natural. A história do atum está profundamente interligada à nossa própria. Por milênios, as civilizações humanas dependeram da fartura do mar. E o atum sempre foi uma captura muito valorizada. Sua carne rica e oleosa sustentou comunidades costeiras e, na era moderna, tornou-se uma iguaria global, sushi e sashimi. Isso criou um poderoso motor econômico, sustentando milhões de empregos na pesca, processamento e distribuição em todo o mundo. Embora esses métodos tenham tornado o atum mais acessível, eles também levaram à sobrepesca severa de certas espécies. Cientistas, conservacionistas, formuladores de políticas e consumidores, todos trabalhando juntos para criar um futuro mais sustentável para o atum. Acordos internacionais estão sendo forjados para gerenciar estoques de peixes com mais cuidado, áreas marinhas protegidas estão sendo estabelecidas para salvaguardar locais críticos de desova e alimentação.